O tempo da profecia chegou. Nós estamos vivendo nos últimos tempos deste mundo, no tempo do fim e o fim dos tempos. Cada acontecimento, cada evento dentro desse período, nós podemos e só devemos entender à luz da profecia. O que parece ser problemas políticos, econômicos ou sociais, precisamos ver à luz da Bíblia, que ele amplia a nossa cosmovisão, para que entendamos que estamos no tempo da profecia, ou seja, os eventos e acontecimentos estão relacionados aos últimos cumprimentos da Bíblia. Nós estamos no ano 5.995 e em breve, em 20 de março, é o dia da virada para o início do ano 5.996. E daí então estamos rumo ao ano 6.000. E aí gera a expectativa de que realmente estamos chegando ao fim do todo o período, do grande conflito, de todo o período que almejamos. Isso aqui é com base na cronologia bíblica, com a data da tabela dos equinócios. E dessa maneira a nossa visão se amplia e nós podemos entender o plano de Deus para não só para esse mundo, mas como para um novo céu e nova terra. E nós vimos e temos ciência de que o Apocalipse 13 fala claramente, né, de que os Estados Unidos é a besta que sai do mar, ou a segunda besta, né? Porque a primeira besta, a besta da terra, nos Estados Unidos é a besta da terra, porque a primeira besta é a besta do mar, que é o papado. E tem cumprido à risca a profecia. E o que nos resta, então, estamos vendo que a profecia do Apocalipse 13 em relação à besta da terra, que são os Estados Unidos da América, nós estamos olhando e vendo que ela está se encaixando, ou seja, os eventos, acontecimentos e também a pessoa do presidente, né, atual dos Estados Unidos está inserido dentro desse contexto profético. E daí nós vimos agora mais uma guerra surgindo aí, envolvendo os Estados Unidos e Israel, que ataca o Irã. E isso é significativo, muito significativo dentro do contexto profético. Primeiro, nós vimos aí a ação dos Estados Unidos impondo ao mundo a sua autoridade, falando e impondo e obedece, ou então realmente sofre as consequências. E o mundo está então sob esse comando, essa liderança mundial dos Estados Unidos, exatamente conforme está predito a profecia. Mas para entender esse contexto profético, vamos ver que começou um pouco lá atrás. Nós analisamos aqui na ampliação da cronologia e vimos que Abraão ele recebeu o chamado dele quando ele tinha 70 anos, e isso foi no ano 2080. Abraão tinha 70 anos, né? Lá em Gênesis 12:4, quando ele saiu de Harã, porque primeiro ele sai da terra de Ur dos Caldeus e vai e para em Harã. Então, quando ele sai de Harã, ele tinha 75 anos, mas o primeiro chamado dele foi aos 70, inclusive porque a Bíblia deixa claro que entre o chamado de Abraão, né, a promessa, e o êxodo foram 430 anos, mas entre o nascimento de Isaac e o êxodo foram 400 anos. Então a diferença de 30 anos exatamente está aí na idade de Abraão. E dessa maneira nós vimos que Abraão é considerado o fundador do judaísmo, não só do judaísmo, vamos ver mais adiante, mas das outras religiões, mas considerando aqui o judaísmo, que ele foi o que Deus chamou para fundar, né, não só a nação de Israel, mas podemos dizer assim, a religião do judaísmo. Então ele é considerado o pai do judaísmo, né, o fundador. E essa nação que Deus chamou, escolheu para ser sua, e através desse povo, né, representar Deus no mundo e ser o braço, as pernas, a voz de Deus no mundo, mas essa nação não cumpriu esse legado, não cumpriu o chamado, e aí ela chegou ao fim no ano 70 depois de Cristo, ou seja, no ano 4040 AM, desde a criação, o que dá exatamente 1960 anos. Então o judaísmo ele teve um período de 1960 anos para cumprir seu propósito na Terra, e do qual não conseguiu e não fez e não quis, e aí Deus então rejeitou a religião judaica como a nação de Deus, como um povo escolhido por Deus, e aí passa agora para a igreja, né? Os cristãos, não mais agora uma nação isolada no mundo, mas um povo espalhado por todo o mundo, que são os cristãos. E esses cristãos então assumem
a direção, né, dessa missão, desse projeto de Deus no mundo, para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E exatamente no ano 70, então, os cristãos, ao assumir essa direção, nós vamos calcular o mesmo tempo que teve o judaísmo, e 1960 anos depois chegamos então ao ano 6000. Então 6000 não é o fim do sexto milênio, mas o fim do período da graça, né, do período da igreja no mundo para pregar o evangelho em todo o mundo. Então ela chega ao fim. E assim como vimos que o judaísmo, esses 1960 anos, pode ser dividido em 4 períodos de 490 anos, também no cristianismo nós podemos dividir, já que é o mesmo período de 1960 anos, podemos dividir em 4 períodos de 490 anos. E como nos interessa o último período, nós, quando calculamos o último período, para que antes do ano 6000, ele vai exatamente em 1540. E aí vamos ver que evento houve em 1540 que pode ter dado início a esses 490 anos. Então nós vamos ver que houve a criação da Companhia de Jesus, a assinatura, né, formal, a criação formal, quando o Papa Paulo III emitiu a bula Regimini Militantes Ecclesiae, aprovando formalmente a criação da Companhia de Jesus. Isso no calendário juliano foi no dia 27 de setembro de 1540, mas no calendário gregoriano equivale ao gregoriano proléptico, né? Porque já que na época não existia, mas era o juliano, então equivale a 7 de outubro de 1540. Logo, dentro do período de 490 anos, então o período equivalente, né, à profecia de Daniel, isso aqui não é profecia, isso é cronologia, mas eu estou fazendo uma comparação com a profecia de Daniel. As 69 semanas, então, equivale a 483 anos. Exatamente 483 anos ocorreu no dia 7 de outubro de 2023. Então veja que não parece ser realmente uma coincidência que a guerra de Israel-Hamas tenha ocorrido em 7 de outubro de 2023, exatamente 483 anos da Companhia de Jesus. E aí, a partir dessa data, de 7 de outubro de 2023, restam 7 anos para exatamente 2030, o que vai aí até setembro, outubro de 2030, para completar justamente esse período de 1960 anos. Então, esses 7 últimos anos, nós vimos aqui que a partir de 2023, né, 7 de outubro, ele vai até entre setembro e outubro. Nessa data eu vou explicar mais adiante e mostrar que, de acordo com essa data de 7 de outubro, observe só aqui no calendário, ó, 7 de outubro foi um sábado, esse é um calendário normal, né, o nosso calendário atual, apenas feito aqui numa planilha Excel, mas é o calendário normal. Então, quando eu colocar aqui, vou colocar o zero, né, que é começando do zero para pegar o dia, um período cheio. Observe que é interessante aqui que ele vai aqui em 2027. Veja o que acontece aqui em 2027, que é também um ano, né, que vai fazer 2000 anos do batismo de Jesus, e é também um ano muito aguardado. E aqui nós vimos aqui, ó, que o 1260 dias, a partir de 7 de outubro, 1260 dias, vai cair no dia 20 de março de 2027, que esse é o dia do equinócio. E o primeiro dia do ano bíblico, né, de 2027, que é o ano 5.997, vai exatamente ser dia 21 de março. Então isso é muito interessante observar como a partir de 7 de outubro vai exatamente dar início, 1260 dias depois, se a gente comparar um período, né, um período profético. Esse aqui não é período profético, eu estou trabalhando com cronologia, mas a gente está fazendo comparação e analogia. Logo, pegando um período profético de 3 anos e meio, né, que é 1260 dias literais, ele exatamente termina quando termina o ano 5.996, que é o dia do equinócio em 2027. E no dia da primavera no hemisfério norte, que é outono aqui no hemisfério sul, exatamente reinicia mais 1260 dias ao ano. E esses 1260 dias ao ano, então ele vai justamente até 2030. Em 2030 nós temos 2520 no caso, né? 1260 mais 1260, 2520. Ele termina em 31 de agosto de 2030. E então, a partir de 1º de setembro de 2030, é esse período que nós estamos calculando, né, entendendo aí só literalmente 1260 dias,
e que o dobro dá 7 anos. A metade de 7 anos é 3 anos e meio. Então 7 anos proféticos, vamos dizer, calculado com o tempo profético de 1.260 dias, então dá 2.520. Se for o cálculo do tempo solar, né, do calendário solar, ele vai para 2.500 e vamos ver aqui o cálculo, né? O cálculo solar de 365 dias, 24, 28, 75 vezes 7 anos. E aí vai dar 2.557 dias. Então vamos para cá, 2.557 dias, aí viria para 7 de outubro, né? Que aí completaria justamente um ano fechado, 7 de outubro de 2030. Então, como nós vimos, esse período entre 7 de outubro de 2023 a 7 de outubro de 2030 é o período da igreja, é o período, os últimos 7 anos da igreja, ou seja, do evangelho, da mensagem ao mundo, porque até o final então do 7º milênio, que ocorre na primavera de 2031, dá mais ou menos 6 meses, aí não tem mais pregação do evangelho, né? Pelo cálculo aqui, eu estou baseando, essa é a opinião minha. Então, ou seja, entre o fechamento da porta da graça e o final dos tempos ia dar mais ou menos 6 meses, que é justamente o período das 7 últimas pragas, da grande tribulação que o mundo vai passar justamente nesse período. Aí vai vir o decreto de morte e o povo de Deus vai estar refugiado aí nas montanhas, cavernas, alguns poderão estar presos. Então esse período ocorrerá aí mais ou menos dentro desse período de 6 meses. Daí nós podemos então ver outro detalhe interessante que ocorreu dentro desse contexto de 7 de outubro. O Acordo de Abraão, no primeiro mandato de Trump, ele envolveu, ele junto com Israel, promoveu esse Acordo de Abraão para que os países ali do Oriente Médio, eles pudessem aceitar Israel, reconhecer Israel como Estado e fazer aliança, fazer acordo, e todo mundo ali viver numa boa, parar com essa perseguição ou essa inimizade contra Israel. E isso então ocorreu, porque Abraão ele é considerado o pai das 3 grandes religiões que exatamente proliferam ali no Oriente Médio, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, se ele é pai das 3 religiões, as religiões então devem se verem como irmãs, e não uma se sobrepor à outra, nem perseguir a outra, ou seja, cada um tolerar uma outra. E esse é o objetivo também do Acordo de Abraão, né? Que haja essa tolerância religiosa, que não haja essa supremacia de uma sobre a outra, nem perseguição. Faz parte do Acordo de Abraão. E o que acontece, né? A princípio, os países que aceitaram, né, que já assinaram o Acordo de Abraão com Israel, foram os Emirados Árabes, Sudão, Marrocos e o Bahrein. E a Jordânia e Omã assinaram cartas de intenção, né? Ou seja, tem já um acordo, né, com Israel, já tem lá digamos assim, uma certa aliança, porque já assinaram carta de intenção. E diante disso, quando chegou entre março e junho de 2023, o que acontece? Israel, já com os Estados Unidos, já ia expandir esse acordo para os demais ali países do Oriente Médio. E o Irã, em vista disso, então, fomentou e incentivou a guerra do Israel-Hamas, fez com que o Hamas atacasse Israel, o que ocorreu em 7 de outubro, para impedir essa expansão do Acordo de Abraão. Ou seja, né, o Acordo de Abraão, ele tem nós podemos ver, promover uma certa harmonia e paz, que isso vai promover uma certa liberdade religiosa para que o Evangelho consiga ser pregado no mundo inteiro. Então percebamos que não podemos ver esses acontecimentos e dizer que o mundo vai se acabar por causa de uma guerra, ou o mundo vai chegar ao fim por causa de uma catástrofe, por causa de um enchente, de um terremoto. Não é isso. Se a gente não tiver essa cosmovisão profética e entender que se esses acontecimentos não tiverem relação com a expansão do Evangelho, nunca vai vir um fim, nunca vai vir. Por isso que Jesus disse, né, que em Mateus 24, que haveria fome, terremoto, epidemias, nação contra nação, mas ainda não é o fim, porque o fim só vem com a mensagem do Evangelho. Não é com a expansão do mal que vai chegar ao fim, mas é com o avanço do bem, ou seja, da mensagem da palavra de Deus. E nessa luta, né, então, com essa guerra que começou 7 de outubro, então a gente vê dentro desse contexto profético mais uma guerra que começou, aí vamos ver que além do contexto profético de 7 de outubro,
temos a questão também agora de Apocalipse 13 envolvendo os Estados Unidos da América. E ele está sozinho, né? A princípio está sozinho, porque as outras nações só estão assistindo, só ele, Israel, se juntaram para agir contra o Irã. E os outros só ficam, é uma escalada perigosa, é uma catástrofe, é um sofrimento, né? Os outros países ficam só falando e ninguém ajuda ou colabora. Então, na verdade, os Estados Unidos, como não, está sozinho, né? Enquanto ninguém está ajudando. Isso também a gente pode entender dentro do contexto profético, porque os Estados Unidos está cumprindo a ordem de Deus de refrear tanta maldade, mas ao mesmo tempo impondo-se como um grande líder mundial, como um grande chefe mundial, que assim está escrito na Bíblia. E como isso tem justamente a ver com o cumprimento profético, o que vai também desencadear o fim do mundo, claro que tem interesses do mal, né, por trás disso, para impedir que o fim venha, que é as forças do mal. E aí, tanto age em países, né, ditatoriais, autoritários, para impedir o evangelho, através do seu comunismo e das suas autoridades, como também impedir que outras nações se juntem aos Estados Unidos para cumprir o propósito de Deus, né, para que não venha o fim. Essas são as forças do mal agindo. Então, nós precisamos ter essa visão profética. Não estou propondo nenhuma questão política aqui, a questão é só profética, é bíblica, para que a gente fique do lado de Deus, nem do lado de homem nenhum, mas do lado de Deus, e saber que a nossa redenção se aproxima. Porque essa é a mensagem final, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Somente o fim virá no contexto da pregação do evangelho. E existe uma organização mundial chamada Portas Abertas que atualiza, né, todo ano os países que mais perseguem os cristãos. E justamente o que encabeça é a Coreia do Norte. Recentemente vi uma notícia de que uma criança, né, ou seja, um menor, ele foi condenado à prisão perpétua por ter encontrado uma Bíblia em sua casa. Possivelmente os pais foram mortos e aí a criança foi condenada à prisão perpétua lá na Coreia do Norte. Temos ainda a Somália, o Iêmen, a Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão e Irã. Veja que Irã também está aqui entre os 10 primeiros que estão aí na lista mundial de perseguição aos cristãos, ou seja, não concede liberdade religiosa. Interessante que o Paquistão e o Afeganistão também estão aqui entre os 10, e justamente eles dois agora entraram em guerra, né, quase paralelo aí com a guerra do Irã contra Israel e Estados Unidos. Ou seja, mais uma guerra que pode, né, e redundar aí nessa questão da liberdade religiosa, envolvendo aí uma ampliação dessa guerra, mas no final o objetivo é que o evangelho penetre nesses locais, que acabe essa barreira, né, do Islã contra os cristãos, de prender, de matar, de castigar, e seja do que for, para que haja não só uma tolerância, como a liberdade de o evangelho alcançar essas pessoas, seja através de missionários, seja através da internet livre, que todos têm acesso, né? E assim eles todos têm acesso ao evangelho. Então vejo que esses países estão sempre aí envolvidos nessa guerra para que facilite esse evangelho. A gente vê a Nigéria está com um problema também, vamos ver mais adiante, o Sudão está em guerra, lá, né, ainda está em guerra, e outros países sempre. A Índia, né, já fez aí vimos que ele foi visitar Israel, né, depois de não sei quantos anos. A Índia foi visitar Israel, e isso mostra sempre assim que está havendo uma certa aliança. A Síria já né, vimos aí como já caiu aquele poder ditador, e o governo que está lá já é mais liberal, né, com os cristãos. Pelo governo né? Agora alguns tribos que tem lá, alguns redutos, pode ainda causar inimizade. Vimos a Cuba também, tem processo aí de mudança, né? Então vemos uma revolução mundial para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Todos os países que perseguem os cristãos, que não concedem essa liberdade religiosa, eles estão aqui envolvidos, de certa maneira estão todos entrando aqui nessa situação, envolvendo aqui
uma guerra ou qualquer que seja a situação de aliança para que haja a liberdade religiosa. E na Nigéria nós vimos que a perseguição a cristão na Nigéria deixou milhares de mortos em 2025 e Trump também já está agindo lá. Ele ameaçou e já contribuiu lá em agir contra esses militantes antirreligiosos que estão lá. E já lançou bomba e está intervindo lá na Nigéria porque ele justamente está a favor dos cristãos. E claro que isso é um plano de Deus para que seja imposta, né, de certa maneira, para que haja uma liberdade religiosa e assim o evangelho consiga chegar ao mundo inteiro. Então Trump fala de fé nacional e reforça debate sobre o papel profético dos Estados Unidos, né? Houve uma grande mudança, ou diria até revolução nos Estados Unidos em relação à fé, porque lá não podia se falar de fé publicamente, orar publicamente, e isso tem mudado e está mudando muito lá, né, nos Estados Unidos, porque a questão de Estado laico e liberdade religiosa era mais como se fosse proibido do que realmente ser livre. E isso tem mudado muito e está mudando e expandindo para o mundo inteiro. Então, de acordo com as profecias, né, e o espírito de profecia também, o Império Americano governará o mundo por meio de uma ditadura, né, seja uma ditadura política, econômica, social, como seja, mas a Bíblia diz claramente que a segunda besta, que é os Estados Unidos da América, fará com que o mundo inteiro adore a primeira besta, que é o papado, né? Então, ou seja, vai impor ao mundo, seja através de aliança, de sanções, de guerra, mas isso é profecia, né? Está realmente profetizado de que a segunda besta, que é os Estados Unidos da América, vai realmente liderar o mundo. E assim ele tem sido visto, né? Trump é visto como a própria Casa Branca foi quem disse, né, que Trump é o líder do mundo livre, porque alguns viram Trump como o imperador do mundo, como foi a opinião aqui, como está aqui no artigo, né? Trump é o imperador do mundo, e muitos estão vendo isso, embora ele goste desse título, mas ele diz que é o líder de um mundo livre, e realmente está assumindo essa posição de liderar o mundo, e o mundo todo não reage contra isso, né? Vemos que não há uma reação de impedir ou de sobrepor, e quem se sobrepõe, como o Irã, então está sofrendo as consequências. Dessa maneira, nós concluímos que esta é a profecia final e é o último evento, acontecimento que vai ocorrer no mundo para que venha o fim. É o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações. Cristo está dando toda oportunidade, né? Todos os indivíduos estão tendo sua oportunidade. Para alguns, a porta da graça pode fechar antes, porque eles tiveram a oportunidade deles, tiveram a mensagem e recusaram, né? Mas enquanto o mundo inteiro não tiver, então não virá o fim, ou seja, a porta da graça não fecha, enquanto para outros pode fechar porque não tem mais jeito, não tem mais remédio, não tem mais apelo, porque já alcançou o limite, como a gente viu que aconteceu com Sodoma e Gomorra, com Nínive, né? Mas Nínive se arrependeu e muitos governantes chegam ao fim após serem admoestados, serem advertidos. Deus manda mensagens, manda meios de reconhecer seus erros, seus pecados. Assim como Nabucodonosor teve também a oportunidade dele e ele se arrependeu no final, né? Porque ele Deus usou Daniel para adverti-lo e ele no final reconheceu, mas já Belsazar não reconheceu quem é esse Deus, né? E mandou buscar todos os utensílios dele. Ele agiu como faraó e mandou buscar todos os utensílios de Deus no templo para beber nos copos e nas taças sagradas. E aí então ele decretou o fim dele, porque ele não quis ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, Deus sempre tem usado governantes e outros poderes para punir o mal. O mal não pode viver para sempre, nem querer se impor para sempre como o mal, né? O bem sempre vence. E assim Deus, Ele está nos chamando hoje para que a gente cumpra essa profecia, para que a gente entenda que esse mundo está chegando ao fim e nós precisamos entender que breve estaremos no novo lar. Então não temos que estar aqui brigando por problemas sociais, políticos, materiais, financeiros. Temos que estar brigando pelo céu, pela eternidade, porque
o fim está chegando e o evangelho vai estar se expandindo. Então, percebam bem, esse é o objetivo, seja de guerra, seja de epidemia. Né? A gente pode ver claramente que a epidemia que houve, né, a pandemia, ela fez com que houve uma grande revolução tecnológica, e aí então o evangelho se expandiu de uma maneira muito grande através da tecnologia, das redes sociais, e isso tem facilitado muito, né, o alcance do evangelho no mundo inteiro. Então, se tudo que acontece não for com o objetivo de que o evangelho seja mais e mais pregado, né, vá mais e mais longe e alcance mais pessoas, então não é profético, não é do fim, mas tudo que tem esse objetivo realmente está cumprindo a profecia, e nós estamos nesse tempo profético aguardando então chegar ao fim pela graça de Deus.